Para isso, eu te convido que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Nós iremos ler a palavra do Senhor a partir do verso 6. 1 Pedro, capítulo 1, iremos ler dos versos 6 ao verso 9. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, aí no verso 6. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Assim diz a palavra do Senhor. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém. Senhor, nós oramos e rogamos ao Senhor mais uma vez que o Senhor fale conosco pela tua palavra. Quero estar na dependência do Senhor e que o teu Santo Espírito me use como um canal de bênção para o teu povo. Que seu povo, Deus, saia daqui edificado, exortado, consolado, e que a tua palavra nessa noite produza o resultado para o qual ela será enviada. Esse é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós vivemos em um tempo em que está cada vez mais difícil distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Recente, recebi algumas pessoas lá em casa e eu manchei uma das minhas camisas em algum momento, lá no momento da refeição, e a irmã disse assim, olha, logo essa camisa da marca tal, eles fiquem em paz, irmã, não é original não. Nós estamos vivendo nesse tempo em que é difícil distinguir o que é original ou não, mas nós confiamos naquilo que as pessoas nos dizem. Você chega no mercado, você não pergunta, é original ou não, está a marca estampada lá, eu vou comprar. E a gente confia nessas coisas. Por exemplo, vocês sentaram nesses bancos aí, não pararam para pensar se esse banco suporta você e todos que estão do seu lado. Você confiou que quem produziu, produziu bem o suficiente de comportar vocês, se vocês sentaram. Aqueles que vieram de carro, de casa para aqui dirigindo, não pensaram assim, será se essa seta à direita vai funcionar? E se eu apertar aqui a embreagem, será se ela vai funcionar? E o freio? Mas você confia naquilo ali, independente se usar uma boa marca para aquilo ali ou não. Então, como saber o que é verdadeiro e o que é falso? Como saber no que nós devemos confiar ou não? E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos nessa noite. Que teste nós podemos fazer para saber se as coisas elas são verdadeiras ou não? E quando a gente pensa na fé, como verificar se a nossa fé ela é verdadeira ou não? Queria pensar com os irmãos a respeito disso. O tema da nossa mensagem, a prova da fé e a certeza do porvir. Nós estamos nessa série de mensagem em 1 Pedro, estamos vendo que Pedro escreve essa carta, conhecido como carta geral. Talvez se você tiver uma bíbliazinha de estudo e pesquisar em casa, ela vai estar lá dentro daquela lista das cartas gerais. Eram cartas que ela não era direcionada especificamente para uma igreja como Éfeso e outras desse tipo, mas ela era uma carta que era para ser lida em todas as igrejas. Então alguém primeiramente recebia ela, fazia cópias e ela ia sendo lida por todas as igrejas. E essa carta de 1 Pedro é escrita para as igrejas da Ásia Menor. Aquele grupo lá que João, lá em Apocalipse, vai escrever também as 7 cartas para esse grupo, que está sofrendo primeiramente pela perseguição, é real, mas eles também estão sofrendo porque internamente eles estão sendo pressionados a abandonarem a sua fé, a abandonarem aquilo que é verdadeiro e a abraçar o que é falso, ou o falso Deus, o falso ensino. Então essa é uma carta geral. Então tendo essa ideia e esse contexto de que são irmãos que estão sendo perseguidos, eu queria dar continuidade na exposição do nosso texto aqui. Eu vou fazer essa exposição dividida em basicamente 4 partes e uma conclusão. A primeira parte está aí no verso 6, onde nós veremos sobre a aprovação, que ela é temporária, mas ela é necessária. A segunda parte está no verso 7, a fé que é aprovada e ela tem um valor.
A terceira parte está aí no verso 8, o amor e a alegria mesmo sem ver. E a quarta parte, a recompensa da fé, a salvação. E uma conclusão final. Então a primeira parte aí, convido você para acompanhar juntamente comigo a leitura aí no verso 6 de 1 Pedro capítulo 1, quando o texto diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro aqui, meus irmãos, está fazendo uma conexão com o que ele havia dito nos versos anteriores, que foi ministrado na semana passada. Se você observar aí no verso 3 e 5, ainda desse capítulo, a palavra do Senhor diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidas pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. Então ele já inicia aí dizendo que vocês exultam nisso o quê? Nessa certeza da salvação que vocês têm. Vocês se alegram, vocês se animam na certeza da salvação que vocês têm. Quando a gente vai buscar um pouco do original a respeito dessa palavra que vocês exultam, vocês se alegram, essa palavra pode ser traduzida, ou o seu sentido, ele pode ser estendido, uma ideia de uma alegria que ela é contínua. Pedro está dizendo assim àqueles irmãos: vocês estão sendo perseguidos, a fé de vocês estão sendo provadas, mas nisso vocês exultam, ou seja, vocês se alegram mesmo no meio da dificuldade. Mesmo no meio das tribulações, vocês têm uma alegria que ela é contínua. Não era aqueles irmãos que, por estar passando por tempos difíceis, tanto da perseguição externa quanto interna, pressão para que a fé fosse abandonada, e eles viviam então a igreja deprimida, depressiva. Mas não, eles viviam alegres. E a alegria aqui não quer dizer que em um momento ou outro você não pegasse um irmão triste pela perseguição, não. Mas é que isso não tomava conta dos irmãos e do coração desses irmãos. Então, Pedro está dizendo que nisso vocês se alegram. No quê? No que eu acabei de ler, na certeza da salvação que vocês têm em Cristo Jesus e na herança dos céus que está para vir. Pedro, veja, meus irmãos, sabe quem é que está tentando animar esses irmãos aqui para não abandonar a fé e não negar o Senhor? Pedro. Vocês lembram quem é Pedro? Aquele que em algum momento negou a fé. Aquele que em algum momento, por causa da perseguição, com medo de ser preso, ele nega a fé. É esse Pedro que agora está aqui dizendo: vocês devem se alegrar, e vocês se alegram na salvação. Vocês devem se manter firmes, ainda que por um pouco de tempo vocês estejam entristecidos e passem por todo tipo de provação, mas vocês se alegram na salvação. Esse é o Pedro, aquele que negou em algum momento, mas que agora está confortando esses irmãos. As provações, meus irmãos, é certo que elas irão vir, elas virão sobre todos nós. Em alguns momentos, iremos nos sentir tristes ou entristecidos, mas elas precisarão bater de frente com a alegria da salvação. A tristeza, ela vai vir, mas ela vai ter que bater de frente com a alegria da salvação. Se você é salvo em Cristo Jesus, você tem convicção do porvir, você tem convicção de que o seu Cristo morreu, mas ressuscitou e garantiu que você estaria com Ele, a tristeza até vai bater a porta da sua casa, mas ela vai ter que ser recebida pela alegria da salvação. A alegria da salvação precisa ser real na vida daquele que foi regenerado por Cristo Jesus. Porque o que mais nós poderíamos nos alegrar nessa terra estivessem acima da salvação? Esses irmãos aqui, muitos deles perderam suas propriedades, suas casas, seus comércios. E ouvi isso aqui, Pedro dizendo a ele: vocês se alegram, vocês exultam, ainda que agora vocês passem por um tempo e sejam entristecidos por algumas provações, mas vocês têm se alegrado no Senhor. Nós devemos, como povo de Deus, ter a alegria da salvação no nosso rosto.
Talvez se a gente parar e fazer uma pesquisa aqui com os irmãos, cada um aqui tem seu relatório de sofrimento. O que é real? Saúde, família, desemprego, finanças. Mas isso não pode tomar conta do nosso coração. O que deve ter a primazia no nosso ser é a alegria da salvação. O Senhor me amou, me resgatou, me regenerou, e essa é a alegria que eu tenho no Senhor. Pedro está dizendo, vocês se alegram nisso. A verdadeira alegria cristã, meus irmãos, ela não anula a dor. Ela existe apesar da dor. Deus pode permitir provações ao seu povo com um propósito, mas com um tempo limitado. É isso que o texto diz aí. Por um breve tempo, por um pouco de tempo. A dor ela não é eterna, ainda que aqui ela insista em permanecer no nosso meio, ela não vai ficar para sempre, porque o Senhor tragou a morte na ressurreição. Ainda que estejamos sofrendo por um tempo aqui, a alegria da salvação ela deve ser real em nossos corações. Estaremos sofrendo por um pouco de tempo. E a pergunta é, meus irmãos, você acredita nisso? Acredita mesmo que a salvação ela é suficiente para você se alegrar, mesmo em meio às tribulações? Porque se você de fato é salvo em Cristo Jesus, a sua fé ela será provada. Falamos na introdução sobre como provar as coisas, se elas de fato são reais ou não, se elas são verdadeiras ou não. E como provar a fé do crente? Como a sua fé ela é provada? Certamente ela não vai ser provada aqui dentro. Nesse clima friozinho, com ar-condicionado, um bom som, certamente ela vai ser provada no seu dia a dia. Trabalho, sua casa, nas relações. A sua fé, ela será provada e ela tem um valor eterno. É isso que o verso 7 vai dizer aí. O texto diz, assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra para quando Jesus Cristo for revelado. O objetivo, então, da provação é mostrar o valor da nossa fé. Porque as provações, ela vêm para o crente, para provar a nossa fé, provar para o mundo e provar para nós mesmos a nossa fé. Se a sua fé, ela de fato está alicerçada em Deus, as provações vão vir para provar e demonstrar a nossa fé. Ela vai vir como se fosse um fogo para refinar, ele vai usar essa ideia do fogo que vai refinar o ouro aqui. As provações, então, vem nessa simbologia do fogo, mas não um fogo para queimar e consumir e destruir, mas um fogo que refina, que prova a nossa fé. Ainda pensando naquela ideia de interrogar os irmãos aqui a respeito de sofrimento, muitos outros teriam testemunhos aqui para dizer que o tempo de sofrimento refinou a sua fé. Muitos outros poderiam testemunhar aqui o quanto hoje é mais fortalecido depois que passou por um tempo de tribulação. Imagine você conversar com Jó no início daquele momento dele, imagine você conversar com ele no final. Certamente você tem um outro homem ali. Uma outra pessoa que não regrediu, mas que avançou no conhecimento de Deus. E que pode dizer, os meus olhos viram o Senhor. E os olhos de Jó viu o Senhor como? Se o Senhor não se revelou, não se mostrou a Jó fisicamente. Os olhos de Jó viu o Senhor na tribulação. No tempo de angústia, no tempo de calamidade, Jó viu o Senhor. Jó viu o Senhor como? Protegendo ele. Jó via o Senhor em sua vida e ele viu o Senhor naquele tempo de dificuldade. O sofrimento ele tem esse objetivo de demonstrar que a nossa fé ela é verdadeira e ela não somente é verdadeira e é provada pelo fogo, mas ela resultará em glória e honra ao Senhor, o nosso Deus. Então, quando eu e você, nós damos testemunho da nossa fé e perseveramos na fé, nós testemunhamos do Deus que nós acreditamos e confiamos. E isso resultará em glória ao nosso Deus. A fé que glorifica a Deus, meus irmãos, não é uma fé que está isenta do sofrimento. É uma fé que sofre, mas não desiste. Uma fé que chora, mas confia. E é nesse processo
ela glorifica a Deus, mesmo no dia da dor. E eles não estavam sofrendo, e isso era aleatório. O Senhor da fé deles sofreu também. Então, quando você estiver sofrendo e pensando a respeito do seu sofrimento, e eu também, pense que o seu Senhor também sofreu. E nenhum de nós aqui é maior que Cristo, que não possa passar por momentos difíceis. O nosso Senhor também sofreu e nós somos chamados a participar do sofrimento dele também, porque é participando do sofrimento que iremos participar da sua glória. É quando nós participamos do sofrimento de Cristo Jesus que nós iremos participar da sua glória. Isso não são palavras minhas, são palavras do apóstolo Paulo. Quando ele escreve aos Romanos, capítulo 8, versos 16 e 17, o texto diz: E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Você quer participar da glória de Cristo Jesus? Seja bem-vindo ao sofrimento. Aqueles que desejam participar e receber a bênção da cruz, também precisam carregar a sua cruz. Essas são palavras de Jesus Cristo. Aquele que quiser vir após mim, deverá negar a si mesmo, tomar sua cruz e me seguir. Aquele que quiser a glória que eu vou ter no Pai, deverá também tomar a cruz que eu tomei aqui nessa terra. Mas certamente, meus irmãos, um momento na glória de Deus será suficiente por todo o sofrimento que tivemos aqui nessa terra. Um momento em que ouvirmos o nosso Senhor nos chamar dos portões celestiais e dizer: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, bendita do meu Pai. Veja, quando você chegar lá na eternidade, você não vai ter alguém na recepção: deu um problema aqui no seu cadastro, sua reserva aqui deu algum problema lá embaixo, não sei o que aconteceu, lá no andar de baixo. Você vai ter o próprio Cristo te esperando lá, e o seu nome escrito no livro da vida. Seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Venha para o gozo do Senhor. É verdade que você passou por uma grande tribulação, mas agora chegou o momento de enxugar dos olhos todas as lágrimas. Esses irmãos aqui que estavam sendo perseguidos da região da Ásia Menor, estavam experimentando isso ainda aqui nessa terra. A alegria da salvação. Então, meus irmãos, Deus até permite o fogo da aflição, mas esse fogo ele não vem para nos destruir, para nos esmagar, mas ele vem para nos purificar, assim como um fogo que refina o ouro. E ele vem para revelar a nossa fé, para demonstrar se de fato a nossa fé ela é verdadeira. O momento de tribulação são os momentos que mais revelam sobre aonde nós estamos firmados. Se a nossa casa está firmada na rocha, ou se ela está firmada na areia. É no momento de tribulação. E Deus permite que esses momentos venham em nossas vidas. Para alguns, talvez esse momento já tenha anos. Para outros, esses momentos estão iniciando. Para outros, ainda virá. Mas esses momentos, eles vêm. E eles vêm para provar a nossa fé. E a pergunta é, aonde a nossa fé está firmada? Se a nossa fé está firmada no Senhor, ela vai ser provada pelo fogo, mas ela tem um valor eterno. É o valor da herança que nós temos em Cristo Jesus. E se tem uma coisa que nós paramos de pensar e de refletir é a respeito disso. O céu está por vir, da redenção eterna. Nós estamos muito preocupados nesse momento aqui agora, o quanto eu consigo me organizar melhor, porque se o dia ruim vier, eu estou preparado. Quanto mais um curso eu consigo fazer, mais eu consigo me preparar. Isso como igreja, como família. A gente às vezes esquece de pensar a respeito da redenção futura. Já parou para pensar sobre isso, meu irmão, minha irmã? E o Senhor vai vir te buscar e te levar para morar com Ele. Em alguns momentos, o Senhor, para consolar os discípulos, Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas.
estou indo preparar o caminho, o acesso à casa do Pai, mas tem muitas moradas para cada um de vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também comigo. Já parou para pensar nisso? Que o seu Redentor, aquele que nós acabamos de cantar aqui, que é santo, que todo ser que vive deve louvar o nome desse Senhor, um dia irá vir, e nós veremos Ele face a face como Ele é. Teremos um encontro com o Senhor da nossa fé, aquele que nos prometeu que mesmo diante do momento difícil da tribulação estaria conosco. E aquela expressão muito bonita e bela que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não é à toa, meus irmãos. Ela está ali para dizer que o Senhor vai cessar todo o sofrimento. Ela está ali para dizer que não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto. E nós precisamos pegar essa verdade escatológica do futuro e trazer ela para a realidade agora. Pegar essa realidade que está lá na frente e trazer isso para aqui. E nós sabemos muito bem fazer isso. Você se alegra quando você compra as passagens para fazer aquela viagem tão sonhada. Seu coração já está alegre, a passagem não vai ser daqui, a viagem vai ser daqui a 2 meses, mas seu coração já está jubiloso pensando nesse dia. Você está mais sorridente em casa. Você passou em um concurso que ainda nem te chamaram, mas você já tem uma alegria no coração, está imaginando como é que vai ser. Você participou de uma entrevista que ainda nem te chamaram, nem assinaram a sua carteira ainda, mas você já tem essa alegria no seu coração, e já está em casa e com o seu povo vivendo isso como se isso fosse real. E você não tem garantia nenhuma de que isso vai acontecer. Que garantia você tem que essa viagem vai dar certo? Que garantia você tem que vão te chamar no concurso? Mas você já se alegra aqui e agora. E por que a gente não faz esse exercício também para a nossa fé, que nós temos a garantia em Cristo Jesus? De que Ele vai vir nos buscar e que esse sofrimento, Paulo vai dizer, as leves e tribulações momentâneas que passamos aqui, não se compara com a glória que há de vir. Então, se nós temos a certeza do que está lá, por que não viver aqui agora? Alegres em Cristo Jesus, mesmo no momento de dificuldade, de tribulação, encontrar esperança no Senhor, e uma esperança mesmo que em uma teologia escatológica, mas na certeza de que um dia aquilo irá chegar. Então Deus permite o fogo do sofrimento, mas ele tem um fim. E o fim é louvar e exaltar o nome do nosso Deus. O verso vai continuar aí, o nosso texto, e no verso 8 ele vai mostrar o amor e a alegria mesmo sem ver. Sobre isso que eu acabei de falar, sobre essa visão escatológica do futuro. Verso 8 o texto diz, mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Mesmo vocês não vendo o Senhor, vocês o amam. Paulo está dizendo àqueles irmãos. Provavelmente irmãos que não tiveram a experiência que Pedro teve de caminhar com o Senhor. Irmãos de uma segunda ou terceira geração da fé. E Pedro está dizendo, mesmo vocês não o tendo visto, vocês o amam. E como é que esses irmãos estavam mostrando que amavam o Senhor? Quando a tribulação vinha e eles encontravam alegria na redenção. Mesmo não tendo visto o Senhor, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, vocês creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Mesmo não o vendo, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, vocês creem nele e se alegram no Senhor. Aqueles irmãos, ou a maioria deles, não viram Jesus Cristo. Não tiveram a experiência que Pedro teve de ver Jesus andando sobre o mar. Não tiveram a experiência de ver Jesus dizendo a Lázaro, depois de 4 dias, já morto e fedendo, dizer, Lázaro, vem para fora. Esses irmãos não tiveram a experiência de ver Jesus multiplicando os pães e alimentando aquela multidão. Esses irmãos não tiveram a experiência de ver Jesus curando um paralítico de nascença e um cego de nascença. Mas eles acreditavam em Jesus no meio da tribulação. E a prova de que eles acreditavam no Senhor era a fé
no meio da tribulação. Era a fé no meio da dificuldade. Mesmo não o vendo, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pedro, então, exalta a fé desses irmãos. Pedro lembra aqui, meus irmãos, aquilo que aconteceu diferente com Tomé. Os irmãos lembram de Tomé? Ah, Tomé, não creio que ele ressuscitou. A menos que eu veja as marcas em suas mãos e tope no seu lado furado, vazado, eu não creio nisso. Tomé andou com Jesus, viu tudo que Jesus viu, que Jesus fez, mas não acreditou que Jesus ressuscitou. Só acredito quando eu tocar. Vamos verificar isso aí no texto, João capítulo 20, versos 24 a 29. A palavra do Senhor nos diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão em seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E disse a Tomé: Coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Que situação, meus irmãos. Será se nós temos a postura semelhante a Tomé, que já tivemos experiência com o Senhor, vimos o Senhor agindo no nosso meio, transformando vidas no nosso meio, curando pessoas, restaurando famílias. E em um momento como esse, não creio que o Senhor pode fazer. Ele não ressuscitou. Menos que eu toque, eu não vou crer que ele ressuscitou. E o Senhor aparece para ele. E a expressão de Tomé é a mais maravilhosa, que ele diz: Senhor meu e Deus meu. Eu tento imaginar Tomé diante daquela situação, vendo Jesus com seu lado furado, as marcas em suas mãos. Venha, Tomé, coloque o dedo aqui e veja que eu sou real. E aí o Senhor vai questionar ele e vai dizer: Tá, agora eu sou o seu Senhor e o seu Deus, né? Você está dizendo isso e você creu porque você viu? Felizes são aqueles que não viram, que não virão, mas eles crerão. Felizes eram esses irmãos que estavam recebendo a carta de 1 Pedro. Felizes somos nós que não topamos no lado vazado do Senhor, que não vimos os pregos em suas mãos, mas cremos em uma mensagem que tem mais de 2000 anos de história. Que garantia nós temos que isso aqui é real? Que garantia você tem que os tradutores mantiveram a verdade do Evangelho até agora? Como é que você consegue provar que isso aqui é real? Por que nós estamos aqui reunidos no domingo? Porque a sua fé é real. Tem mais de 2000 anos que alguém está dizendo que esse homem ressuscitou. Você não viu? Que prova você tem que isso é real? Você pode até encontrar prova na história, no tempo, mas a prova maior é a sua fé. Você crê, você acredita que o Senhor foi colocado naquele madeiro. Você acredita que Ele levou sobre si as suas dores, as suas enfermidades. A condenação que era sobre você foi sobre Ele. É a sua fé. E como é que você vai provar que isso é real? Buscando historicamente provar isso, isso é pouco. Outros vão provar que isso é mentira. Mas você prova isso vivendo assim. Os nossos irmãos, durante a história e a perseguição, principalmente do Império Romano, provaram a fé deles no momento de tribulação e de dificuldade com suas vidas. A gente já contou essa história aqui.
quando Nero, o lunático, maluco, louco, coloca fogo na cidade de Roma, segundo os historiadores, ele como um poeta, queria inspiração para compor, para escrever, e toca fogo na cidade de Roma. Toda a cidade de Roma é incendiada. Nero sobe em seu palácio e fica lá de cima vendo a cidade pegando fogo. Endemoniado. Acho que os demônios lá do Gadareno tinham ido para Nero. Toca fogo na cidade de Roma. Toda a cidade de Roma entra em escuridão após o fogo baixar. Quando o fogo baixa, e agora, quem tocou fogo na cidade? 2 bairros pequenos da região de Roma não pegou fogo. Quem habitava lá? Os cristãos. Nero disse, não foi eles que tocaram fogo na nossa cidade. Agora vamos punir eles. A cidade de Roma que estava na escuridão, agora vai clarear. Mas ela vai clarear com os nossos irmãos pegando fogo. A história vai dizer que eles pararam de colocar os nossos irmãos no madeiro, porque não encontraram mais madeira para crucificar os nossos irmãos na cidade de Roma. Pegaram várias e várias madeiras, fizeram madeiros do tipo cruz e outros, colocaram nossos irmãos ali, tocaram fogo nos nossos irmãos. Quando eu penso nessa história, eu fico imaginando o grito daqueles irmãos pegando fogo. Mas eles não negaram a sua fé. A cidade de Roma agora foi acesa, mas com os nossos irmãos pegando fogo. Se isso é pouco, pense no Coliseu, o grande Coliseu, onde muitos dos nossos irmãos entregaram suas vidas ali naquele Coliseu, pelas feras. Muitos gladiadores decapitaram os nossos irmãos ali no Coliseu. E eles não negaram a sua fé. Foram arrastados de dentro das suas casas, mandando negar a fé. E eles disseram, eu não nego a minha fé. Eles fizeram como Pedro, eu não posso negar sobre aquilo que eu vi e ouvi. E eles na arena foram comidos pelos leões, decapitados pelos gladiadores romanos. E eles não negaram a sua fé. Eu sempre lembro quando falo essa história, de uma história de uma garota de talvez 15, 16 anos, que está ajoelhada. Os leões, as feras, já não têm mais fome para comer, mais nenhum cristão. E agora o show precisa continuar, porque o povo está na plateia e precisa continuar animados com ver o sangue dos crentes sendo derramado. E uma garota lá ajoelhada, um soldado romano se aproxima dela com a espada. E ele treme muito. Essa garota está lá no chão, ajoelhada, provavelmente com as mãos juntas, e orando ao Senhor da sua fé, pedindo a Deus força para não negar o Senhor naquele momento de tribulação. Aquele soldado romano se aproxima dela, mira a espada para o pescoço dela, e ele não consegue enfiar a espada em seu pescoço. E ela olha para ele e diz assim, você precisa fazer isso. Se você não fizer, você e toda a sua família morrerá. Não se preocupe comigo. Eu irei encontrar com o meu Senhor daqui a pouco, o Senhor da minha fé. A minha pergunta para você é, e você vai encontrar com o seu Senhor? E ela empurra aquela espada nela, o soldado encontra a força e mata ela. Resultado, eles param de matar os cristãos. E tem uma máxima desse período que o sangue dos mártires é a semente de Deus. Eles pararam de matar os crentes na perseguição, porque matar não resolve. Você mata um, 3 se convertem. Você mata um, 5 se convertem. Imagina aquele povo lá na plateia, chorando e arrependido. E aquele sangue derramado daqueles irmãos, sendo instrumento de Deus para salvar mais 5. De repente, muita gente, muito crente, eles param de matar. Vamos prender esse povo agora. E você mata um, 5 se convertem. Eles puderam provar a fé deles até a morte. E isso não chegou para nós, e louvado seja Deus por isso. Nós somos chamados a provar nossa fé até a morte. E se esse momento de provar a fé até a morte não vier, e eu peço a Deus que não venha até nós, vamos provar nossa fé no nosso dia a dia, nas nossas relações, no nosso trabalho. Não vamos negar o nosso Senhor, negar o nosso Cristo.
nem na igreja, nem na nossa família, nem no nosso trabalho, nem em local nenhum da sociedade. Vamos honrar essa nuvem de testemunha que está sobre nós, de irmãos e irmãs que não negaram a sua fé, mas foram até o fim. A recompensa da fé é a salvação. Pedro sabe disso, aquela garota sabe disso, esses irmãos que se entregaram tanto lá com Nero quanto no Coliseu sabiam disso. E é por isso que Pedro vai dizer aí no verso 9: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Isso é o júbilo de alegria do nosso coração, meus irmãos, a nossa salvação em Deus. Quem pode tirar isso de nós? Esses irmãos que eu dei o testemunho aqui, eles perderam suas casas, suas propriedades, suas famílias, perderam suas vidas, mas eles não perderam a salvação no Senhor. A gente diz uma vez salvo, salvo para sempre, mas não vivemos isso. Daqueles que foram salvos estão guardados no Senhor e irão viver como os salvos. E esses irmãos puderam testemunhar disso. O alvo final da fé dele, da jornada deles, era a salvação. Não importa o que nos espera nessa vida, as dores, o sofrimento, a tristeza, a desesperança, porque nós temos uma esperança que é eterna. Ainda que tenhamos frustrações e desesperança nos homens, nos governos dessa terra, nas pessoas dessa terra, nós temos uma esperança maior em Deus. E essa esperança que nós temos em Deus precisa ser vista na nossa vida. E ela vai ser avivada ou clareada no momento da tribulação. No momento da dificuldade, nossa fé será provada. E a minha pergunta, meu irmão, para você e minha irmã, também refletir sobre isso. Isso é real em nossas vidas? Há uma acusação contra aqueles que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Daqueles que acreditam que a salvação é pelas obras. Você faz para ser salvo e não que você faz por ser salvo. E a acusação é, tá, se eu for salvo, se eu já sou salvo, se minha salvação não se perde, então eu vou viver como eu quero. Parece lógico. Se não há nada que impeça que a minha salvação seja tirada de mim, então eu vou viver como eu quero. Paulo, prevendo isso em Romanos 8, vai dizer de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Vocês agora devem viver como salvos. Ele vai falar isso em Efésios capítulo 2. As obras de antemão que o Senhor preparou para que andássemos nela. Como é que eu vou provar que eu tenho a salvação em Deus? Vindo na igreja? Participando de 2 cultos? Lendo a Bíblia? Isso aí ímpios fazem também. Já comentei de um professor meu da faculdade, ele disse que gostava de ir para a igreja. Ele disse, eu dou até dízimo e oferta lá. Eu gosto de ouvir o pastor falando, acho que ele fala algumas palavras que faz sentido. Mas ele acaba de dizer isso, disse que estava traindo a esposa. O ímpio faz isso também, ele entra por essas portas, senta nesses bancos, escuta uma boa palavra, dá um bom dízimo e segue sua vida como se nada aconteceu. Mas aqueles que verdadeiramente foram salvos por Cristo Jesus, eles estão marcados pelo Senhor. Dentro deles o que ferve é agradar o seu Deus. Então ele se relaciona com a sua esposa como quem quer agradar o Senhor. A esposa se relaciona com o seu marido como quem primeiramente quer agradar o Senhor. Os pais vão cuidar dos filhos como quem primeiramente quer agradar o Senhor da sua salvação. E eles então dão testemunho no tempo da tribulação, o testemunho da fé, o testemunho da salvação. Então, se somos salvos, uma vez salvos, salvos para sempre, amém, isso é verdade, iremos defender isso. Isso é um marco da nossa tradição. Vamos defender isso, mas vamos defender isso com a nossa vida prática. Deixa eu ver se você é salvo mesmo na sua casa. Deixa eu ver se você é salvo mesmo quando você sai daqui. Deixa eu ver se você é salvo mesmo nas suas redes sociais. Deixa eu ver se você é salvo mesmo. Vou perguntar ao seu esposo como é que tem sido lá na casa. Vou perguntar à sua esposa. Vou perguntar ao seu patrão.
nós devemos buscar e viver essa ideia da salvação e na esperança do porvir no Senhor, porque é a recompensa que nós temos da nossa salvação. É isso que Pedro diz aí, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. A nossa fé, ela é um ajuntamento de verdades a respeito de Cristo, que faz com que vivamos para Ele, para a glória dEle. A nossa fé é acreditar que Jesus Cristo é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e encarnou. Isso é a nossa fé. Veio de uma forma humilhante e humana, nasceu de uma virgem, viveu sob a lei, debaixo da lei, pregou a verdade de Deus, foi levado numa cruz. Isso é a nossa fé, é a fé do cristão. Foi levado em uma cruz, se entregou naquela cruz. Diante daqueles dois homens na cruz, um olhou para o outro, Jesus no meio, e ele disse: eu e você, nós sabemos por que estamos aqui. E você sabe que esse homem aí, ele não tem motivos para estar aqui. Mesmo sem motivos, humanamente falando, ele tinha um motivo espiritual estar ali. Era pagar a minha e a sua dívida. Isso é a nossa fé. Então, qual é o alvo da nossa fé? É conseguir coisas aqui, é acreditar que Deus pode fazer, é acreditar que Ele pode, de fato pode, você pode acreditar nisso, mas esse é o alvo principal da sua fé. Mas se a nossa fé é uma fé que ela tem o alvo final, a salvação das nossas almas, nós encontraremos descanso mesmo no tempo da morte. E que o Senhor produza em nossos corações uma fé que seja verdadeira no Senhor, uma fé que seja eterna no Senhor e que visa a eternidade, mesmo em meio às tribulações, os lutos, as percas, que a esperança do Senhor e daquilo que está por vir seja a âncora da nossa fé. Que a âncora da nossa fé seja a nossa salvação eterna que nós temos no Senhor. A salvação, ela é o bem maior que recebemos e ela deve moldar a nossa visão a respeito de como a gente vive aqui nesse mundo. Amém? Queria que os irmãos refletissem bastante sobre isso. Pedro, esse homem que um dia negou o Senhor, agora está consolando esses irmãos e dizendo a eles que eles têm motivos para não negar o seu Senhor. Eu gostaria de concluir dizendo que Pedro escreve, meus irmãos, aos cristãos perseguidos e que estão sendo afligidos. Pedro não promete àqueles irmãos alívio. Você vai perceber na carta que Pedro não diz assim: fique calmo, o imperador sai já do governo e vai vir um outro que não vai perseguir a igreja. Não é isso que Pedro faz com esses irmãos. Pedro faz com que esses irmãos reflitam a respeito da sua salvação. Então, meus irmãos, esses irmãos reconhecem que as provações elas são reais, mas que o Senhor também é real e que eles têm uma esperança viva. É o fundamento da fé deles, o Senhor e a ressurreição dos mortos. Uma fé que é testada e provada pelo fogo da tribulação, mas que encontra aprovação em Deus. Essa é a esperança que nos permite exultar mesmo em meio da dor. Então talvez você está aqui, está sofrendo. Talvez você tenha alguém que está sofrendo. O Senhor está te consolando hoje com a eternidade. O Senhor pode te livrar dessa situação e Ele tem poder para isso. Mas ainda que Ele não livre, a realidade da eternidade deve encontrar brecha em seu coração. Você então expressar ações de alegria. Essa é a esperança que nós temos. Eu finalizo com as palavras de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Olha o que Paulo diz, meus irmãos. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que
Assim, não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O Senhor nos convoca hoje a fixar os nossos olhos, não naquilo que nós estamos vendo, mas no que nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo o nosso Senhor aqui, as marcas da crucificação. Nós não estamos vendo o céu e toda a alegria do céu aqui. Mas isso deve ser o alvo do nosso olhar. Amém? Que Deus nos ajude e nos conceda a graça. Certamente um tema muito pesado, mas cremos que o Senhor pode conceder graça ao teu povo para que possamos aplicar essas verdades em nossos corações. Vamos orar?